Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso programa Causa Justa, né? Vou aqui fixar o nosso conteúdo de hoje. Pronto, e vamos esperar nosso convidado. Professor Horácio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que está esse frio aí no sul do país? Hoje está frio, mas diz que vai ficar mais no final de semana, né? Previsão de neve É? aí na Serra. Oh, coisa boa. Saudade. Tenho muita saudade desse frio. Eu tenho saudade do calor. Então vamos fazer uma inversão. O senhor vem para cá e eu vou para aí, tá? É, Uma é a boa. minha. Tenho grandes projetos de morar no Rio Grande do Norte, Ah, no e futuro. eu vou ser bem sério para o senhor. Eu tenho uma saudade de voltar para o nosso Rio Grande do sul ao norte. Tá? Muito frio, muito frio. Ah, mas é gostoso. Bom, professor, bem-vindo. Queria lhe apresentar o nosso convidado hoje do programa Causa Justa, o professor Horácio Vanderlei Rodrigues. Ele é doutor e mestre de Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, de estágio de pós-doutorado em Filosofia pela Unicinos e Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E professor permanente e coordenador do programa de pós-graduação da Univem e da Unicuritiba, além de ser membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e sócio fundador da COPED e da ABED, além de ser bolsista de pesquisa do CNPq. Professor, o que nós estávamos conversando com relação a essa nossa live, né? Que é uma grande preocupação, e nós estamos neste mês, no mês, comemoramos agora, dia 11, né? O dia do advogado, e esse mês, vamos por assim dizer, é o mês do advogado, né? E uma grande preocupação que tem de vários professores, docentes, de coordenadores de curso, né, é justamente a qualidade dos nossos cursos de direito, né? Nós estamos com uma diretriz curricular nova aí de 2018 que deveria ser implantada até agora, do final de 2020, né? Só que nós sabemos que em decorrência dessa pandemia que nós tivemos, dessas algumas interrupções de aula em algumas universidades, que provavelmente essas novas diretrizes não vão ser implantadas integralmente, né? E aí eu gostaria de compartilhar com o senhor aqui algumas informações que o senhor também nos ajudou a trazer, né? Que são números que nos assustam bastante, né? Nós temos hoje 1.201.708 profissionais advogados, sendo 51% deste quantitativo do gênero masculino e 49% do feminino. 1.786 cursos de direito aprovados pelo MEC, com 336 mil vagas, né, ofertadas dentro desses cursos todos. E além de um quantitativo hoje de matriculados, né, de 863 mil acadêmicos de direito. Dados esses que o senhor nos forneceu aí junto ao Conselho Federal da OAB, né? Como é que o senhor vê, professor, as novas diretrizes, né, de 2018, dezembro de 2018, a serem implantadas, e o futuro do nosso curso de direito, né, que já é bem maior, né, que o curso de medicina. A medicina tem uma retração muito grande, o curso de direito, o MEC está abrindo de forma muito rápida, e de acordo com outros dados também, se nós tomarmos os cursos de direito da China e Estados Unidos, o Brasil ainda é bem maior, bem superior à quantidade de cursos, né? O que o senhor pode trazer para nós, né, com relação a a qualidade do nosso curso, que a gente briga tanto por essa questão de qualidade? E aí depois eu vou trazer outros dados com relação ao ENAD, ao CPC, que também assusta bastante, né? E o próprio exame da ordem, que também é outro bicho-papão que o pessoal entende, desculpa a brincadeira, mas eu digo que é o único concurso, né, de vaga única, onde cabe somente a você mesmo passar, né? Professor,
com o senhor a Bem, bola. André, eu acho que há Foram vários questionamentos, né? eu acho que há muitos mitos. Primeiro, a questão da qualidade. A minha perspectiva é absolutamente inversa à da OAB e de várias pessoas que afirmam que o ensino do direito nunca esteve tão ruim. Essa afirmativa se fazia em 1800, se fazia em 1900 e continua se fazendo hoje. Primeiro, para eu poder dizer que algo hoje é pior do que era no passado, eu teria que ter critérios comparativos. Eu não tenho, não existe nada, eu não tenho como fazer comparação. Por exemplo, o único exame nacional uniforme é o exame de ordem, e o exame de ordem unificado tem 6 anos. Antes disso, eu não tenho nada que me permita critérios para comparar o curso de hoje com os cursos do passado. Então, isso é uma grande falácia. Não há nada de científico, nada de criterioso, nenhuma evidência que possa me provar que os cursos são piores do que no passado. Nos anos 60, 70, 50, o Brasil tinha chamados cursos vagos. No Rio Grande do Sul tinha em Cruz Alta, tinha em Bagé, em São Paulo, tinha em Tupã, em Santa Catarina tinha em Joinville. O que eram os cursos vagos? As pessoas saíam fazer as provas. Elas iam, passavam no vestibular, se matriculavam, e de 2 em 2 meses eles lotavam um ônibus e iam prestar provas. Eu não posso pensar que os cursos nossos hoje, com todos os controles que eles têm, sejam piores que esses cursos que existiam há 30, 40 anos atrás. Com toda certeza. Eu acho que o nosso problema hoje com relação à qualidade de ensino, ele tem algo a ver que não é uma relação, não é um problema do curso de direito. É um problema que enfrentam todos os cursos superiores. Nós temos uma piora do ensino fundamental e do ensino médio e um aumento das vagas no ensino superior. Então, assim, eu tenho uma demanda de candidato vaga muito menor para o ensino superior e um aluno que vem para o ensino superior menos preparado. Então não é um problema do curso. Os nossos professores hoje você tem professores profissionalizados na área do direito. Quando eu fiz faculdade há 40 anos atrás, eram advogados, juízes e promotores que davam aula e nunca tinham tido uma aula de didática na vida. Eles faziam bico na faculdade. A realidade hoje é muito melhor do que ela era no passado. Agora nós temos um problema de material humano. Um dado que você traz, né? Se nós pensarmos hoje que nós temos 330 mil vagas aproximadamente, acho que é isso, de curso de Direito, se você multiplicar isso por 5, que são 5 anos de curso, o Brasil deveria ter hoje mais de 1.600.000 alunos no curso de Direito. Você mesmo disse que nós temos 800. 863 matriculados. Isso significa que metade das vagas dos cursos de direito no Brasil estão ociosas. Não estão preenchidas. Metade das vagas não estão preenchidas. Eu vou tentar ser bem sintético, eu sei que o Instagram tem um tempo curto. Mas nós temos bastante tempo, professor. Se qualquer coisa, se o senhor tiver disponibilidade, a gente faz que nem com uma outra colega, cai o Instagram, a gente volta de novo para concluir, não tem problema nenhum. Assim, o Brasil tem um dos menores índices de acesso ao ensino superior do mundo. Se a gente pensar em termos de governos, quando a FHC assumiu, isso era na faixa de 5 a 6%. No final do governo FHC, isso estava em 9%. No final do governo Lula, isso estava em 12%. Eu não sei quanto ficou no fim do governo Temer, eu nem vou falar de Dilma, porque o Temer terminou o mandato. Mas deve ter sido na faixa de 13% a 14%. Bem, a França tem 30%. Os países latino-americanos, como Chile, Colômbia, Peru, nós somos o pior país da América do Sul em termos de acesso ao ensino superior. Então, se eu olhar sob o prisma do acesso ao ensino superior, nós somarmos os cursos brasileiros, nós veremos que nós estamos piores que o resto, nós estamos no nível de países africanos. O problema é que no Brasil há uma crença, e aí é uma questão popular não, é uma questão cultural, de que o direito nos garante empregabilidade. Na verdade, o Brasil é o país dos concursos, o Brasil é o país da burocracia, o Brasil é o país dos cartórios. Isso faz parte da nossa história. Então, assim,
o bacharelismo ele sempre esteve vinculado a uma possibilidade de ascensão social, de inserção social, de aumento de renda e de fazer os concursos públicos e ocupar espaços. Isso fez com que o curso de Direito no Brasil ele crescesse desproporcionalmente se comparado com outros países. Outros países que não têm essa tradição de uma burocracia formada por bacharéis em Direito têm demandas maiores nas áreas de TI, de áreas de engenharia, em outras áreas. No Brasil, o sonho histórico é que o meu filho faça concurso, passe no concurso. Então, a explicação do crescimento, a explicação do crescimento dos cursos no Brasil ela é mais cultural. Acho que isso só vai se modificar à medida que nós tivermos uma mudança do imaginário. E acho que isso está indo acontecerá de maneira muito rápida por uma série de fatores. Primeiro, nós já temos muito mais advogados do que o mercado comporta. Nós teremos se a American Bar Association estiver certa, a OAB americana, nós vamos ter uma redução de 30% no mercado de trabalho e de 40% nas atividades desempenhadas por profissionais do direito nos próximos anos, em função de robôs com inteligência artificial. Em São Paulo, a gente tem um escritório que de 1.000 advogados passou para 70, advocacia bancária. 930 advogados, 93% dos profissionais foram substituídos por uma máquina. E olha, a área do direito é uma das áreas menos atingidas pela tecnologia, pela inteligência artificial. Nós estamos entre as 5 profissões que menos perdem. E entre sendo uma das 5 que menos perdem, nós vamos perder de 30% a 40% do mercado de trabalho. Então, eu acho que chega no momento em que essa realidade vai cair na cabeça das pessoas. As pessoas vão se dar conta. Eu tenho dito que, eu sempre estava projetando que 10 anos nós teríamos um fechamento de metade dos cursos de direito no Brasil. Eu acho, vendo a celeridade que as coisas devem tomar com a pandemia, porque a pandemia tem esse aspecto, né? A informatização ela vai crescer muito com a pandemia. Eu acredito que talvez esse prazo seja menor. Então, além de nós teremos faculdades sem alunos, professores desempregados, além dos advogados em excesso que já existem no mercado de trabalho. Esse é um problema assustador para a área. Mas ele não me parece ter a ver com a qualidade dos cursos de direito, e sim com a crença popular de que fazer direito me garante uma possibilidade de emprego público. Que geralmente, aí eu vou ser bem honesto, eu me formei na Unicruz. Tá? Na época, a minha ideia era continuar na advocacia, como eu continuei até 2010, mas sempre a advocacia de partido, interno de empresas. E em 2010 eu fui mordido por um inseto chamado educação, e depois não saí mais. Né? Aí, realmente, a ideia que sempre foi passado para mim, para outros colegas, né, é que o direito lhe dá um leque, lhe proporciona um leque muito grande de concursos públicos. Né? E o brasileiro, concordo plenamente com o senhor, o brasileiro está muito voltado para a sua atividade profissional para concurso público. Tanto o curso de direito, como também o curso de administração. Né? Se nós analisarmos todos os concursos públicos que existem aí, né, basicamente eles aceitam graduados, ou bacharéis, na realidade, do curso de direito e do curso de administração. Né? E realmente, isso é muito complicado. E pegando um dado que o senhor passou aí agora, por exemplo, nós temos hoje, pegando pela média de advogados que nós temos, levando em consideração uma população de 209 milhões de habitantes, nós temos em média 175, né, habitantes para cada advogado. Né? Ou seja, um advogado para cada 175 habitantes. É um número muito elevado realmente. Né? Mas é outro número que é falacioso, né? Também. Porque nós temos os advogados efetivos que advogam, nós temos os advogados que têm uma outra profissão e advogam de vez em quando, e nós temos uma imensa quantidade de advogados como eu que não advogam. Que nem eu. Eu comecei agora de novo. E que tem a carteira e que tem a inscrição. Então, assim, aí eu vou fazer só...
Eu vou fazer só um parênteses, então. Vou fazer só uma retificação, então. É um inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para cada 174 habitantes. Realmente, tirando o senhor e mais um leque muito grande, esse volume vai aumentar mesmo. Né? Esse número, na verdade, ele é bastante menor, porque é muito comum que as pessoas... É muito comum na área do direito a pessoa ser professor e advogado, ser contador e advogado, ser dono de empresa e advogado. Então, há um conjunto de situações de pessoas que, embora sejam contabilizados como advogado, é diferente dos médicos. Se eu tenho 500 mil médicos, normalmente eu vou ter 500 mil médicos clinicando. Você vai entrar na faculdade de medicina, praticamente todos os médicos que são os professores da faculdade de medicina clinicam. Não é o caso da faculdade de Direito. Hoje você tem muito professor da área de Direito que é professor profissional. No meu caso. Optou por não advogar, porque eu venho de uma universidade federal e eu tinha dedicação exclusiva. Então eu passei quase 30 anos numa universidade federal em que o meu contato com a advocacia foi o tempo que eu coordenei NPJ e que trabalhei com os alunos. É uma demanda muito reduzida. Você, depois de 26 anos, quase 30 anos, basicamente como professor numa instituição privada, você não sai e volta para a advocacia. O mundo da advocacia hoje é totalmente diferente do que quando eu entrei para o magistério. Então, é uma outra realidade. Né? Mas existem novas profissões. Nós hoje... Porque existe essa outra questão quando a gente fala das faculdades de Direito. Acho que o grande problema das faculdades de Direito, se a gente pode dizer, não é o fato de elas serem de má qualidade. Eu acho que o grande problema das faculdades de Direito é elas serem desatualizadas. Você vai para a faculdade de Direito e você não estuda compliance. Um grande mercado de trabalho. Você vai para a faculdade de Direito e você não tem noção de inteligência artificial, você não tem noção de programação, você não tem nenhuma noção maior da relação do direito com as novas tecnologias. Hoje, um grande mercado de trabalho na área do direito, pode ser muito estranho para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar nisso, é treinador de robô com inteligência artificial. O projeto Victor da STF, ele foi desenvolvido com 20 a 24 pessoas da área de TI e 4 da área de direito. Sim. Todo o treinamento do Victor, para que ele pudesse assessorar o presidente do STF, foi feito por 4 profissionais da área do direito. Hoje, cada robô com inteligência artificial que você tem num escritório de advocacia ou que você tem num tribunal, ele tem que ser treinado para funcionar. E ele tem que ser acompanhado para se atualizar. É um mercado de trabalho que paga muito bem e que não precisa nem ter carteira da OAB. Mas quem é que sai preparado para isso na faculdade de Direito? Ninguém. Na realidade, as faculdades formam efetivamente aquela pessoa generalista e alguns pontos, né, atuais, como o senhor mesmo falou, compliance, direito digital, né, não são acompanhados pelas faculdades. Você só vai ter uma noção desses conteúdos em alguma especialização, em algum curso de aperfeiçoamento, né? Somente assim. Né? Por isso que a gente precisamos mudar muito, e aí até nós tivemos um momento aí juntos, numa live passada, e aí conversamos sobre questões dos cursos de Direito na modalidade de educação à distância. Né? Que hoje, não vou dizer à distância, mas de forma remota hoje, a pandemia nos ensinou, né, a estudar de forma diferente, né, e a nos disciplinarmos também um pouco mais. Né? Eu acho que talvez com a chegada agora da pandemia, apesar de todos os pontos negativos dela, principalmente com relação à saúde, em outras áreas ela nos trouxe um avanço, uma evolução muito grande. Tá? Essa questão da advocacia online, o home office, né, é muito grande. Né? Mas em termos pedagógicos, até eu lembro que a professora Gessiane, que a gente publicou recentemente esse livro, que é Educação Jurídica Ativa, não sei se ela está assistindo, eu vi uma postagem dessa semana da Gessiane, quando ela coloca que aula remota não é educação ativa.
O problema é que nós temos a área do direito tem uma dificuldade imensa de se atualizar, que nós simplesmente migramos da aula magistral presencial para a aula magistral remota. Acho que até alguém fez essa observação esses dias numa live que eu estava sobre a aula Coimbra remota. Agora nós temos uma aula Coimbra remota. O professor fica 4 horas falando e o aluno 4 horas escutando. A grande questão do mundo contemporâneo é que o aluno tem que aprender a fazer, ele tem que desenvolver competências. E desenvolver competências implica em botar a mão na massa. Isso implica metodologias ativas. É possível nós trabalharmos com metodologias ativas no EAD e de forma remota, mas não houve essa migração. Houve simplesmente uma migração da aula expositiva tradicional, da sala de aula para... Claro, eu acho que até pode ser para o aluno. Eu estou do aluno mestrado de aula remota, e é interessante porque às vezes eu vejo o meu aluno com uma taça de vinho assistindo a minha aula. Então, para alguns alunos ficou muito mais interessante a aula remota, porque ele consegue estar dentro da sua casa, no seu conforto, e assistindo a mesma aula que ele assistiria em sala de aula, mas em termos de qualidade educacional, um tanto quanto complicado. Se nós entendermos que o que a gente está fazendo é ensino de qualidade, substituindo as aulas presenciais por aulas remotas expositivas, não vai dar certo. Nós temos que acordar e perceber que a situação é muito mais complicada do que essa. E só para completar, você falando das DCNs, eu acho que assim, eu tinha uma a pandemia talvez me fez acordar para algo que eu já sentia e que ficou muito mais claro. Não só a pandemia, como a minha mudança institucional quando eu fui para Marília em setembro do ano passado, e a gente reformulou o mestrado para criar um mestrado sobre o direito do Estado na era digital, que é um mestrado que a gente trabalha com professores também de TI. É um mestrado que está voltado integralmente à discussão da questão da transformação digital e do papel do direito, e o papel da tecnologia da informação também dentro do direito. Isso me fez perceber que as novas diretrizes, que ainda nem estão valendo, porque elas só valem a partir do ano que vem, já nasceram velhas. Porque, na realidade, elas se preocuparam em enfiar direito previdenciário, em teoria do direito, se preocuparam com uma série de questões, mas a questão central, que é a questão das novas tecnologias, ela é muito pouco tocada nas diretrizes. Ela é quase muito vaga. não tocada, muito vaga. Eu estava observando, estava fazendo uma releitura delas hoje. Tem lá acho que só tem uma citação, né, para incluir o direito digital na matriz curricular. Mas também não diz se é uma disciplina optativa, facultativa, não, na verdade, definitiva. Não, na verdade, nem tem não direito digital. Na realidade, o que tem é nas competências direito cibernético. Direito cibernético que colocaram, encostaram. Não, nas diretrizes não tem essa expressão. Vou discordar de você. Professor? Não. Onde? Deixa eu ver. Artigo 5º, parágrafo 3º, final do parágrafo 3º. Esses são os desafios que apresentam ao mundo direito, tais como esse é o coração realmente aos desafios. Tá? São o coração aos desafios. Tá? Na realidade, assim, o que a gente tem sobre novas tecnologias está lá no perfil, que é compreender o direito, a questão da inovação tecnológica. Aonde a gente tem uma questão mais pontual nas diretrizes de obrigatoriedade de trabalhar a inovação tecnológica é no parágrafo 1º do artigo 5º, quando trata da formação geral e estabelece a necessidade de trabalhar a relação do direito com as novas tecnologias da informação. E, de certa maneira, a gente tem o direito, a gente tem também o processo eletrônico, lá acho que é no parágrafo 6º do artigo 6º, se não me engano, que o processo eletrônico aparece, o 5º do artigo 6º, e nós temos em algum outro momento,
Não, acho que é isso. Aparece a É. questão da compreensão nas competências, aparece na formação geral a questão da relação entre direito e tecnologias da informação, e aparece o processo eletrônico. É muito pouco, porque me parece. Deixa assim, você coloca a questão do direito digital. Eu acho que a questão do direito É, digital ela é importante, mas ela talvez seja o menos importante, porque de novo, nós voltamos para uma questão que é como nós da área do direito, que somos os senhores do mundo, vamos dizer à área da informação como é que eles devem se regrar. Porque o direito digital é como é que o direito regra esse mundo. A grande questão para a nossa inserção no mercado de trabalho não é essa. A nossa grande questão para a nossa inserção no trabalho, nesse mundo, é saber como é que as tecnologias da informação funcionam. Porque assim, se eu tenho um computador, se eu tenho um assessor, um robô com inteligência artificial que assessora um desembargador. E, na verdade, no futuro, quem vai fazer as sentenças dos desembargadores vão ser robôs com inteligência artificial e não mais assessores humanos. Se essa sentença é uma sentença racista, por exemplo, se eu não compreender o sistema de programação que leva um computador a ser racista, um software a ser racista, eu não vou conseguir desconstruir aquela sentença em grau de recurso. Ou seja, nós temos que saber como é que nós nos apropriamos da tecnologia para usar a nosso favor, computadores, softwares, etc. Nós temos que saber como isso funciona por dentro, porque para sabermos defender nossos clientes em determinadas situações, vai muito além do direito digital. vai, não, isso não, com certeza. Essa questão da inteligência artificial na área do direito, eu estava discutindo isso com a professora Simone, da Cogna lá de Porto Alegre, né? Nós vamos fazer uma live a respeito disso, inteligência artificial, né? E existe uma programação, existe uma pessoa, que nem o senhor falou dentro do SF, o Victor, né? Pessoas que devem pensar no direito e de como ele deve ser exposto. Porque se realmente aquela pessoa que pensar na construção da inteligência artificial for uma pessoa completamente racista, nós não vamos ter como desconstituir uma sentença. Tá? E não é só Não como ela vamos pensa. ter. É que assim, nós temos hoje dois modelos de inteligência artificial. A Deep Learning e a... São dois modelos. Tem um modelo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial na qual ela funciona por programação por um programador. Então, assim, o Victor, por exemplo, ele é construído a partir dos precedentes do STF. Então, na realidade, se o Victor se tornar sexista ou racista, é porque o STF historicamente o é. Basicamente é assim. Ele na verdade, trabalha... São escolhidos os principais cases e ele vai aprendendo a partir de um conjunto de informações que ele recebe de decisões que já foram dadas pelos ministros. Então, é claro que o perfil da corte é que gera isso. Então, para nós gerarmos um computador, uma inteligência artificial que não seja sexista ou racista, na verdade, ela não pode trabalhar com base em precedentes. Se ela trabalhar com base em precedentes, nós passamos a ter um problema, porque normalmente os precedentes têm esse tipo de perfil. Nós temos um segundo modelo de inteligência artificial, que é o que foi usado, acho que pela primeira vez em 2018, 2017, no caso famoso, que é do AlphaGo Zero, que é um computador que ele se treina sozinho em 24 horas e que se tornou imbatível no jogo do Go, que é um jogo indiano, que é o computador que ele não seria treinado com base em precedente. No caso específico do AlphaGo Zero, ele recebeu o tabuleiro e as regras do jogo. E ele passa 24 horas jogando sozinho contra ele mesmo. E ele se torna imbatível, porque ele pensou, em 24 horas jogando com ele mesmo, ele pensou em possibilidades de jogada que nunca um humano tinha pensado. Um computador que treine ele mesmo, ele será capaz de produzir e de encontrar muito mais alternativas do que o computador que é treinado com base no passado humano.
Mas isso já é uma situação que na área do direito eu não acredito que nós vamos enfrentar tão cedo. Professor, tem uma pergunta aqui do professor Lucas Machado. Estamos discutindo a regulação, e passou aqui, a regulação jurídica da tecnológica. Mas pode a tecnologia prescindir ao direito? E O que o senhor nos diz? a questão hoje, eu não diria se essa tecnologia pode prescindir do direito, se a tecnologia pode prescindir do ser humano. Uma das grandes discussões éticas no campo da inteligência artificial, porque assim, as pessoas ainda imaginam que inteligência artificial é só aquela que é treinada. A maioria das pessoas não tem noção de que já existe a Deep Learning, que é a inteligência artificial que se treina sozinha. A maioria das pessoas não tem noção que nós já tivemos situação de autoconsciência de máquina, de máquina que conseguiu se auto-reconhecer numa situação de não ser desligada. Uma das grandes preocupações no campo ético, e existem muitos grupos discutindo essa questão, é o risco que nós teríamos de algo parecido com o Exterminador do Futuro, ou seja, de máquinas autoconscientes que pudessem tomar a rede e aniquilar o ser humano. Eu acho que a questão não passa... acho que a questão é muito mais de humanidade do que de direito em si mesmo. Eu acho que o nosso problema maior na relação com a tecnologia é até onde nós estamos perdendo a nossa humanidade. Situações como a que nós vivemos no Brasil nos últimos dias, com essa menina de 10 anos que foi estuprada, me parece demonstrar claramente que nós, em alguns momentos, perdemos a capacidade de sermos humanos. E se nós perdermos... Eu disse isso o ano passado, eu estive numa palestra que estava o Alexandre Rosa, que é um dos grandes nomes da tecnologia no Brasil, e estava um outro desembargador que foi me orientando, o professor Pedro Abreu, e estavam discutindo a possibilidade de computadores decidirem. E eu continuo mantendo a afirmação que eu fiz naquele dia. Hoje, se eu tivesse que escolher entre ser julgado por um algoritmo e ser julgado por um juiz humano, eu preferia o algoritmo. Eu acho que as máquinas, pelo menos ela seria racional na decisão. Os seres humanos não estão conseguindo ser nem racionais. Realmente, se a gente analisar desse ponto de vista, eu concordo e também consideraria muito se eu precisasse ser julgado por uma máquina, porque eu sei que ela vai ser racional e vai ser lógica. A professora Jo Bandeira fez um questionamento logo no início da nossa live, quando nós estávamos falando de aula tradicional, né? Que muitas pessoas aí, né, muitas instituições estavam, aliás, antes da pandemia, com turmas de 70, 80, até 100 alunos, né? Que o senhor E aí ela questionou como é que ficaria a qualidade dessa aula, né? Com 100 pessoas, 75 pessoas dentro. Tá? Eu penso que dá até para se contornar, você ter uma qualidade, talvez utilizando as metodologias ativas, né, que foi também um questionamento de um outro professor aqui, que realmente, com a aula remota, existe muitas formas de você adotar as metodologias ativas, né, para justamente evitar aquele simplesmente transparecer, né? Na verdade, ela está falando isso com relação às aulas à distância, é isso? Exatamente, as aulas à distância e também aulas física, que ela está querendo. Porque ela teve um caso, aí eu conheço essa professora, tem uma determinada instituição que ela, no posicionamento dela, entendia que 75 alunos numa sala de aula é completamente inviável uma aula, né? É que assim, eu acho que nós temos um problema de modelo. Na Europa você tem aulas com 300, 400, 500 alunos, que Sim. são as grandes conferências dadas pelos grandes teóricos. E depois você tem essa turma dividida em pequenos grupos que vão trabalhar com tutores. Então, assim, uma turma
As turmas como nós temos no Brasil, de 70, assim, eu diria que ela está... a USP tem turmas de 100, tá? E nós temos no Brasil instituições com turmas de mais de 100 alunos. Então, com 75, ela ainda é premiada, ela ainda está com turmas que não estão no patamar mais alto. Professor, eu quando entrei na faculdade, a minha turma era de 150 alunos, 1986. Tá? Na realidade, me parece, eu diria assim, para qualquer número de alunos, nós temos estratégias que são adequadas àquele número de alunos. Então, é claro que uma turma de 70 alunos é uma turma na qual eu não posso pensar em fazer seminário, que é uma técnica recomendada para grupos de até 12 alunos. Me parece que um dos maiores problemas no processo educacional contemporâneo, e isso não é só na área do direito, eu diria que isso perpassa pelo menos todos os cursos de bacharelado, ou seja, os cursos nos quais os professores não têm formação pedagógica. E isso passa por administração, contabilidade, engenharia, medicina, odontologia, porque a gente não vem de uma licenciatura, diferente dos professores que vêm das licenciaturas. É que nós não temos formação pedagógica. E como nós não temos formação pedagógica, dificilmente nós temos as ferramentas que são as mais adequadas para cada situação. Eu confesso que numa turma de 75 alunos, eu já tive turmas de até 60 alunos. É muito difícil você fugir de uma aula... Você tem técnicas que te permitem, que é uma aula expositiva, e depois metodologias ativas utilizando técnicas de divisão em grupo. Você não vai conseguir trabalhar com técnicas de metodologia ativa individualizadas, porque com 60 alunos não dá para dar uma tarefa para cada aluno ou uma participação de todos os alunos. Você vai ter que trabalhar com critério de divisão por grupo e participação por grupo. Transpor isso para as aulas remotas é um pouco mais complexo. Eu confesso que nas aulas remotas eu já tenho uma dificuldade maior em trabalhar com metodologias ativas. Na minha disciplina do mestrado, eu tenho 30 alunos e fica um pouco difícil. E eu convidei a professora Gessiane para trabalhar conosco durante 2 horas metodologias ativas, e ela, durante 2 horas, ela trabalhou com os alunos com metodologias ativas, ela usou 5 técnicas diferentes, os alunos responderam, entraram em sites, fizeram respostas por aplicativos, participaram, porque ela tem uma formação pedagógica que eu não tenho, e que eu não consigo. Essa é a grande questão. Se nós estamos preparados para isso. O problema não é a turma de 75, é que talvez nós não estejamos adequadamente preparados para uma turma de 75. Aí é justamente aquela questão que a gente estava falando desde o início, né? É a nossa formação da área do direito, tá? Como em algumas outras áreas, nós não somos formados em pedagogia, nós simplesmente somos advogados, juízes, promotores, defensores públicos que foram para dentro de uma sala de aula, tá? Transmitir o seu conhecimento para aqueles acadêmicos que ali estão. Tá? E que deveríamos realmente ter uma formação mais pedagógica, tá? E trabalharmos mais essas questões das metodologias ativas para transformar uma sala de aula, até mesmo aquela remota, tá? Algo bem mais agradável, mais atrativo para o próprio acadêmico. Tá? E realmente o nosso curso de Direito ele precisa, tá, sofrer determinadas mudanças e evoluções, como o senhor mesmo falou. Tá? Nós ainda estamos muito enraizados com essas questões antigas, né? Formas antigas talvez até provocam resultados, né? Mas precisamos nos modernizar um pouquinho, né? Principalmente utilizando as questões das tecnologias, como o senhor mesmo tem falado. Né? Professor, uma coisa que me preocupou, que eu peguei hoje essa informação no EMEC, né? É a questão de levantamento de informações. Obviamente, o exame da ordem é o nosso grande balizador, né? Como o senhor mesmo falou, dos últimos seis anos aí nós estamos com o exame da ordem unificado, né? Mas é a questão de ENAD e questão do CPC, né? Se nós pegarmos aí a média do ENAD de nota 3 e 4, né? Nós temos apenas 35% dos cursos de direito com notas 3 e 4.
E CPC, aí sim, nós já temos uma nota bem melhor, já são em torno de 55%. Isso também não espelharia um pouco, né, a condição de saída do acadêmico, até mesmo a saída do acadêmico da faculdade, ou o desenvolvimento dele dentro dos cursos de direito? Como é que o senhor vê esses resultados do ENAD? Não vou nem falar com relação ao exame de ordem, né? Na verdade, o ENAD ele seria feito, o objetivo do ENAD seria ver o grau de ganho que o aluno tem no período que ele fica na faculdade. E o que se sabe dos resultados do ENAD é que esse resultado de ganho, se eu comparar o aluno de ingresso com o aluno de saída, eu tenho um ganho razoável, maior Sim. do que a expectativa. O problema é que nós temos um aluno o aluno que ingressa é um aluno muito carente de formação. Então, por mais acréscimo que ele tenha no curso superior, um aluno que entra analfabeto funcional no curso de Direito, mesmo que ele se forme depois de 5 anos e que ele tenha uma noção clara de justiça e de direito, ele continuará tendo dificuldade de expressão, dificuldade de argumentação, dificuldade de redigir um texto claro e compreensível. Essas questões ele não vai superar, por mais que ele possa compreender o direito, porque essas questões são questões que ele deveria trazer para dentro do curso de direito. Então, eu tenho sérias dúvidas até onde os nossos sistemas avaliativos eles realmente conseguem nos dar uma clareza maior. Sobre a situação. Mesmo o exame de ordem, as pessoas, a imagem que a gente tem é o exame de ordem reprova a grande maioria, a grande massa dos egressos do curso de Direito. Se fala que a aprovação do exame de ordem está na faixa de 13%, 14%, 17%. Isso é uma falácia. A aprovação do exame de ordem ela é da faixa... Eu vou arredondar em 50%. Certo. Porque se eu pego isoladamente um exame, eu tenho essa média. Só que já houve 2 pesquisas, e uma feita pela GV, em que ela pega o histórico do aluno, provavelmente pelo CPF. E ela pega, ela considera 3 exames por aluno. Se eu, em vez de considerar o exame individual de cada aluno, eu considerar até 3 exames por aluno, o índice de aprovação passa de 50%. Porque em até 3 exames, mais da metade dos alunos que fazem exame de ordem passam. Passa. Então, de 50% a 51%. Claro, você tem ainda um leque muito grande dos que não passam, que é a outra metade que não passa. Mas outra questão que matematicamente é complexa, né? O Brasil forma 600... O Brasil tem hoje 800 mil alunos e o Brasil forma 150 mil bacharéis em Direito por ano. O Brasil tem hoje em torno de quase 5 milhões de bacharéis em Direito. Esse é outro número que não aparece quando eu digo que eu tenho 1.200.000 advogados. É um outro número. Eu tenho mais de 4 milhões de bacharéis em Direito. Um em cada 50 a 60 brasileiros é formado em Direito. Não sabia desse número, não. Sim. Se nós tivermos... Se todas as pessoas que não são advogados estivessem preocupadas em ser advogados, eu deveria ter 3 milhões de inscritos no exame de ordem, e não 100 mil. O curso de Direito, essa é uma outra questão que nós temos uma certa dificuldade de compreender, que o curso de Direito tem uma demanda muito grande de pessoas que querem fazer o curso de Direito e não para exercerem a profissão. Eu tive milhares de alunos que fizeram o curso de Direito e disseram, não, eu não quero advogar, eu não vou fazer exame de ordem, eu simplesmente quero fazer Direito para conhecer melhor. Saber os meus direitos. Saber os meus direitos, ou porque isso vai me ajudar na minha empresa a ter mais cuidado com os contratos, com as questões trabalhistas. Há uma série de elementos. Carreira política, né? Todo mundo que pensa em fazer carreira política, a tendência é fazer direito. Então, o direito ele ocupa no imaginário um espaço muito grande de pessoas que buscam esse curso não apenas em razão do exercício profissional da área do direito.
Então, necessariamente, eu não tenho que ter cursos de direito todos no mesmo patamar, oferecendo as mesmas coisas. Sim. E, De tem formas uma, diferenciadas. e existe no Brasil a indústria da progressão funcional, né? O curso superior, ele, regra geral, no serviço público, te permite galgar postos e aumentar salário. E o curso de É. direito é o mais procurado para isso. Inclusive, você está falando uma questão muito plausível, e aí eu vou falar um fato meu do passado, né? Aí eu tenho falado isso de forma constante, que é justamente a falta de investimento na educação do Brasil. Lá na Unicruz, quando nós íamos para o campus, logo após o Clube Guarani, né, tinha uma passagem de trem e tinha um sítio no lado direito. Eu não sei se hoje ainda tem, mas a última vez que eu estive lá em 2009, né, ainda o proprietário desse sítio sempre estava lá com uma placa, um outdoor, povo culto, povo livre. Né? Aí isso é muito bom para a gente refletir o que isso significa para a gente. E a gente vê cada vez mais a educação no Brasil, aí de nível fundamental, médio, né? Sem falar, obviamente, que isso tem uma repercussão muito forte, como o senhor mesmo falou, né? Na questão da interpretação, do posicionamento do acadêmico dentro das faculdades. Né? Nós temos pouquíssimos investimentos, né, dentro da área da educação. E a gente ainda temos cortes na área da educação. Só que aí eu já levo para um outro ponto também de vista, que esses dias eu fiz uma pesquisa dentro do Ministério da Fazenda, né, e dentro do Ministério da Educação. Ano passado, 2019, se não me falha a memória agora, em torno de 15% do que foi orçado não foi realizado. Ou seja, faltou projetos, né, dentro da área da educação para este crescimento, para o desenvolvimento da nossa cultura educativa. E aí eu pego também um dado, né, que saiu numa rede de televisão essa semana, né, que o orçamento para 2021, né, do Ministério da Defesa é o dobro do que o orçamento da educação, que o orçamento da saúde, que é onde nós, no Brasil, precisaríamos investir muito mais para podermos ter um povo mais culto, um povo mais livre, mais independente dos seus pensamentos. E isso influencia profundamente no nosso ensino superior. O que o senhor me diz com relação a esse posicionamento, essa questão de investimento, professor, na área da educação, e aí puxando, né, um pouco mais para dentro do nosso curso de Direito? Na realidade, sim, eu acho que a gente tem um problema de investimento, mas que nós tínhamos tido um aumento muito grande de investimento da educação nos últimos governos. A proposta orçamentária do ano que vem, neste momento, ela aponta um ganho de orçamento da área militar e uma redução de orçamento da área de saúde e da área de educação. Eu não sei se isso passa no Congresso Nacional, isso já é uma outra questão. História. Nós temos os balões de ensaio que são jogados para ver como a imprensa reage, como a sociedade reage, como o Congresso reage. Não é o orçamento oficial ainda. Nós tivemos alguns ganhos nos últimos anos, mas eu acho que nós temos alguns outros problemas no sistema educacional brasileiro. Nós temos um professor lá, não vou achar o livro dele aqui agora, professor lá da Federal de Santa Maria, que se chama Ronai Pires da Rocha, foi meu professor na primeira especialização que eu fiz, que trabalha com filosofia da educação. E ele escreveu um livro, Quando Ninguém Educa, que já está na segunda ou terceira edição, e que é uma crítica a Paulo Freire. E é muito interessante a leitura do livro do Ronai, sem entrar numa discussão, é o risco da discussão ideológica, mas nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é, de um lado, nós tivemos uma politização do sistema educacional,
nas últimas décadas. Isso acontece em especial no ensino superior, através da Andes, uma sindicalização e uma ideologização do sistema educacional muito complexa. E, de outro lado, quando nós temos uma mudança governamental, em vez de nós tentarmos resolver o problema, nós tentamos trocar uma ideologia por outra e tentamos voltar ao mundo das trevas. Porque é o que a gente está vendo agora, as propostas que se colocam nesse governo, elas não resolvem o problema, elas aprofundam o problema. Elas criam outro problema. Então, mas um dos graves problemas do nosso sistema educacional é que o nosso sistema educacional ele fica brigando entre religião e ideologia, em vez de se tornar um processo educacional racional e científico. Sim. A saída está na ciência. A saída está num processo de educação centrado na racionalização, na racionalidade, e não num processo educacional ideológico e nem num processo educacional de fundo religioso. Isso é verdade. Então, por mais investimento que eu coloque, se eu coloco investimento e o investimento é utilizado para proibir a educação de gênero ou para aumentar a educação de gênero, seja qual for a opção, está errado. Tá. Eu tenho que investir dinheiro na educação para racionalizar a educação, para fazer ciência. E para fazer que ela realmente funcione e traga frutos para a sociedade, para a comunidade. Professor, estamos chegando aí próximo do final, né? Eu queria abordar um último tópico com o senhor. É a questão das nossas práticas jurídicas, que também tem um enfoque lá dentro da DCN, né? Que ela, como o senhor mesmo, e concordo plenamente que ela já está chegando de forma desatualizada, né? Já está chegando ultrapassada. Como é que o senhor vê essas mudanças que poderão vir a acontecer? Como é que nós podemos melhorar a prática jurídica dentro da academia? Primeiro, assim, as diretrizes, elas agora têm duas práticas. Tá? Tem a prática do NPJ, que sempre existiu, e agora tem a prática jurídica transversal do artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que a relação entre teoria e prática tem que ocorrer de forma transversal em todas as perspectivas formativas. Ou seja, a formação prática, a relação entre teoria e prática e a resolução de problemas, ela tem que começar no primeiro semestre do curso e ir até o final do curso. Esse é o que a gente chama de prática transversal. Então, assim, esse é um ganho das diretrizes. As diretrizes estão dizendo: o aluno tem que entrar na faculdade e desde o começo ele tem que aprender a relacionar aquilo que ele está aprendendo com o mundo real. Acho que esse é um ganho imenso. Agora, me parece que nós temos que ter uma outra revisão, que é no campo da prática do NPJ. O NPJ, os NPJs, eles têm uma prática muito restrita, em que os alunos... Assim, nós estamos caminhando para um mundo em que, quando o aluno se formar, os assessores e os desembargadores vão ser robôs, em que ele vai fazer home office, em que ele vai atender o cliente por sistema de videoconferência. E as nossas faculdades continuam ensinando o aluno a digitar uma petição de modelo. Então, assim, nós vamos ter que rever radicalmente o nosso modelo de aprendizado prático. Tem. Considerando que o mundo... Inclusive, eu sou até favorável àquela situação, acho que vai ter que ser que nós debatemos certa vez, na live da OAB aqui do Rio Grande do Norte, a inversão. Nós hoje trabalhamos muito na academia a questão da doutrina para depois chegar a uma questão prática. Eu acho que é muito mais salutar e muito mais produtivo nós partirmos de uma questão prática para aprendermos a doutrina. Se não me engano, o próprio ensino americano é dessa forma dentro dos cursos de direito. Eu trago casos concretos, reais, para serem discutidos dentro da sala de aula e a partir dali eu vou desenvolver a parte doutrinária. O que o senhor me disse? Eu acho que a nossa situação
ela é híbrida. O modelo que a gente adota é o modelo europeu. O modelo europeu você estuda, você tem o conjunto normativo que serve para julgar casos. Então você tem que conhecer o direito para poder depois enquadrar o caso dentro do direito. O modelo americano, por não ter basicamente direito escrito, é um sistema de precedente, o que vale são os precedentes, o aluno tem que estudar os casos para poder construir e compreender o que acontece. No Brasil, nós temos um aumento da importância do precedente, mas nós ainda vivemos um sistema de direito legislado. Então, assim, eu acho que nós temos que ter um modelo híbrido que conjugue o estudo da legislação e da teoria que nós temos que aprender com momentos de aplicação disso em situações reais e concretas. Que é o modelo da GV de São Paulo. Aula teórica e caso. Aula teórica e caso. Os Estados Unidos é basicamente só caso. E a Europa é basicamente só teórico. Então, nós temos que chegar a um meio termo. Vamos unir os Estados Unidos com a Europa para construir o Brasil melhor. Professor, estamos chegando aí nos nossos últimos 4 minutos da nossa live. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas ponderações finais aí com relação ao curso de Direito, com relação à nossa educação. Está à sua disposição aí para as considerações finais do curso. De antemão, às vezes o Instagram nos corta no meio do caminho, né? Eu já quero, de antemão, lhe agradecer muito a sua presença, a sua colaboração hoje, e aí solucionando e ilustrando diversos casos aqui para que possamos desenvolver um curso de Direito cada vez melhor, né? A todas aquelas pessoas que estiveram aqui presentes, até os meus filhos estiveram aí fazendo uma brincadeira dentro escrevendo aí, pai, sou eu, Matheus, calma, filho, depois a gente conversa. Presentes. Eu queria que o senhor pudesse as considerações finais aí para todos os professores, alunos e espectadores do curso. Bem, de primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer, eu fiquei assistindo, a Andréia agora acabou de postar ali, mandando, não precisa repassar, eu estou vendo, Andréia, mas eu vi o Júlio, antes, que ela foi meu orientante de doutorado, o Júlio também foi meu orientante de doutorado, vi o Maicon, que é aqui da Univale, eu vi alguns alunos do Univem, à medida que foi passando, algumas pessoas foram postando, eu vi muita gente conhecida. Mas o que eu queria dizer? Eu acho que a mudança, acho que a grande questão central que nós devemos pensar vou colocar duas questões, antes que o Instagram corte. Primeiro, os cursos de Direito têm que ter uma preocupação imensa quando se fala em termos de futuro com a questão da transformação digital. E a segunda é formação docente. É absolutamente necessário que as instituições invistam na formação dos seus próprios professores e que os professores invistam na sua própria formação. Sem formação docente adequada, nós não vamos fazer nada. Não há ensino remoto, não há EAD, não há nada que substitua a figura do professor. Mesmo no EAD, eu tenho professor. No ensino remoto, eu tenho professor. Mesmo que ele receba o nome de tutor, mesmo que ele receba um nome diferente, mesmo que o papel seja parcialmente diferente, a mediação entre conhecimento, competência de um lado e aluno de outro, é o papel do professor. Então, é fundamental que nós estejamos adequadamente preparados para os novos tempos. Se nós não nos prepararmos para os novos tempos, não há como nós prepararmos os nossos alunos para esses novos tempos. O aluno depende muito de que nós, professores, estejamos preparados e conscientes dessas mudanças do mundo e para que possamos introduzi-lo nesse mundo novo. O mundo novo, a gente fala que o mundo novo vai chegar. Não, o mundo novo já chegou. Temos que agora nos aperfeiçoarmos com toda essa nova tecnologia que já estava aí, na realidade, à nossa disposição. Realmente, hoje, se nós não mudarmos nossa forma de pensar, a nossa didática, a nossa formação acadêmica, a nossa formação como docentes, tá? Nós não vamos poder ter cada vez acadêmicos melhores preparados para uma vida prática real. Tá? E só para terminar, não sei se vai estar aí ainda, um beijo para minha mulher que estava me assistindo e que é pedagoga. Eu vi que em algum momento ela entrou aí os seus filhos entraram, a minha mulher entrou também. Ô senhor, vamos lá. O senhor tem
o queijo e a faca o queijo e a faca na mão em casa. Ou seja, uma pedagoga para incentivar cada vez mais o crescimento da nossa pedagogia, da nossa didática para a sala de aula. Aí um Professor abraço Horácio, deixa eu só dar um abraço para o professor Antônio de Pádua, que faz muitos anos que eu não vejo pessoalmente. pronto. Professor, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco no programa Causa Justa. E até quinta-feira, quando nós vamos falar sobre política ambiental no Brasil.